Amiguinhos, bora fazer uma receita sólida, maravilhosa, refeição Herbalife, que você pode fazer sempre que você quiser algo sólido e salgado. Então, hoje seremos 3, então vou fazer uma torta com sopa Herbalife, tá? Como somos 3, vou colocar 3 ovos. Podia ser só 2, mas pronto, vou fazer aqui 3, tá? O bacana do programa é que você pode recriar receitas, tá? Tanto para você aumentar ou perder peso, tanto para você ter mais energia, estar no seu dia a dia, independentemente do seu peso, tá? Então, bora lá. Vou colocar aqui a sopa de cogumelos da Europa, tá? Que eu estou apaixonada. No Brasil nós temos frango, tá? Então, vou colocar 2 colheres, pensando em cada dose. 6. E como eu sei que o meu marido está na fase de aumento de massa muscular, está treinando bastante, vou colocar uma extra. Só estou colocando 2, na realidade acabou sendo 2,5 para cada um, por causa do ovo, não é? Senão até colocaria mais. Vamos mexer direitinho. Gente, porquê que eu faço esta refeição e não faço, por exemplo, uma coisa leve, um peito de frango e tudo mais? Porque tem a ver com absorção. Nós somos aquilo que nós absorvemos e não propriamente aquilo que nós comemos. Do que adianta eu comer poucas calorias? Vou acrescentar um pouquinho de água. Do que adianta eu comer poucas calorias se na realidade o meu problema maior está em o meu corpo não ter os nutrientes suficientes? Então a Herbalife criou uma fórmula mágica, gente. Para mim é uma fórmula mágica que as pessoas iriam tomar como um extra, um tratamento extra, uma bebida, uns comprimidos, e a Herbalife criou em fórmula de comida. Então é genial! E por isso é que às vezes nós confundimos e achamos que é a mesma coisa. Não, esta é chamada Smart Food for Smart People. Comida inteligente para pessoas inteligentes. E olha só a minha espátula. Minha espátula daqueles brindes maravilhosos que a Herbalife nos oferece. Gente, que incrível! Ai, se vocês vissem cá em casa, toda a gente que chega aqui e diz assim, queridos, os pratos são Herbalife, são. Só falta os guardanapos serem Herbalife, mas também temos guardanapos Herbalife, temos toalha de mesa Herbalife, temos jogo americano, temos toalhas de banho da Herbalife, temos tanta coisa Herbalife, gente, que a nossa vida é realmente ser grata a esta empresa. Então eu vou colocar basicamente 2 colheres também, ou de PDM, ou de pó culinária, caso eu esteja na Europa, ou então no Treve, caso eu esteja no Brasil, tá? 2 para cada, já nem sei quantas é que eu coloquei, então está tudo certo. Estou colocando doses generosas, porquê? Porque quanto mais bem nutridos, mais o meu corpo funciona. Embora a gente tenha sempre ter o rótulo, sabendo que é comida. Então você pode personalizar um pouquinho, tá? Tranquilamente. O que é que eu preciso de fazer? Ir juntando água à medida que eu vou vendo que é necessário, tá? Por quê? O ovo é muito relativo, pode ser grande, pode ser pequeno, então o tamanho do ovo também influencia na quantidade de água. Posso usar a batedeira, tá? Sem problema nenhum. Então, eu estou fazendo aqui uma massa para virar numa vasilha, vidro, e vou colocar. O que é que a gente precisa da sopa? Aí, o que é que eu posso colocar na minha torta? Nada, ou algo magro e que possa acrescentar alguma coisa. Como, por exemplo, frango desfiado, posso. Cogumelos, posso. O que mais? O que é que vocês acham? Não é? Por que é que eu não vou colocar carne vermelha? Porque tem mais gordura saturada, né? Gordura animal, não há necessidade. Posso colocar peru, posso colocar até peixe, por que não? Não é? Não existe receitas com carne, peixe? Então eu posso colocar. Porque eu estou a dizer carne e peixe porquê? Porque no Brasil é frango, não é? Mas aqui eu poderia até colocar uns camarões, um mariscozinho, olha que delícia. Tá? Então, basicamente aqui coloquei. O que é que eu poderia acrescentar agora? Um fermento. Poderia. Tá? Poderia, sim, senhor. Eu não vou colocar, mas poderia colocar um fermentozinho. Também o que é que eu posso fazer? Em forma de soufflé. O que é isso? Tudo isso que eu fiz anteriormente, mas teria batido as claras em neve
que em Portugal a gente chama claras em castelo. E automaticamente eu teria uma base de claras envolvida nesta massa, tá? Ou seja, eu teria misturado em primeiro a sopa com o Nutrevo ou o pó de culinária, se eu estivesse em Portugal ou nos Estados Unidos, e agora colocaria, misturaria devagarinho e envolvendo as claras dos ovos, não é? Colocaria menos gemas, ou seja, é uma ótima caso você esteja numa de secar, tá? Lembra que todas as calorias extras são calorias acrescentadas que o nosso corpo deixa de queimar. Então, temos que ser espertos, tá? Eu já vou dar uma dica para você poupar calorias, mas ter a sensação de estar comendo bem mais, tá? Que é o quê? Comer acompanhado com uma boa dose de rúcula, alface, agrião, espinafre, pepino, tá? São vegetais maravilhosos, pouquíssimas calorias, mas que nos fazem mastigar, tá? E é muito importante a mastigação. Quando a gente começa a mastigar, o nosso cérebro só processa 15 minutos depois, gente. 15 minutos depois. Então, muitas vezes, nós estamos repetindo o segundo prato quando nem o primeiro chegou lá em cima. Aí o nosso corpo diz assim, daqui a pouco, nossa, já não aguento mais. Abre aí o feixe da calça que eu já não aguento. Vou escolher esta baixinha, esta vasilha baixinha, que é para no forno cozer mais rapidamente, tá? Então, vou ter para aqui, com a ajuda da minha erva espátula. Ai, gente, acreditam que eu até tenho vasilhas? Esqueci, podia ter misturado nessa vasilhazinha. Por isso é que quando a gente faz o pedido através do nosso número da Herbalife, nós vamos acumulando pontos. Vamos acumulando pontos. Caso você ainda não seja prêmio e não esteja com inscrição, nos fala, tá? Aqui, claro, se tivesse um fermento iria crescer mais, óbvio, tá? Mas tudo certo, tá? O que é que eu tenho sempre preparado, congelado em várias vasilhas? Frango desfiado. Então a gente coze em grande quantidade e depois divide em porções. Já viram que eu já utilizei parte desta porção? Então agora eu vou, para que todo mundo tenha uniformemente na sua parte, espalhar aqui o frango desfiado, tá? Basicamente não tem fritura aqui, não tem refogados, então cozinhado com água e temperado. Esta corzinha vem dos temperos, tá? Aqueles temperos secos, que eu também até poderia utilizar agora, tá? O que é que eu vou colocar aqui por cima? Para dar um toque maravilhoso, um pouquinho de mussarela. Claro, sem abusar muito, tá? Muito importante, a gente nunca abusar. Lembra-se o que é que a gente quer? Ativar a queima metabólica. Então, só colocar aqui uns pedacinhos de queijo. Quem tivesse umas fatias já, ótimo. Muitas vezes eu compro a barra para ter aqui em casa para já servir para várias coisas. Há uns tempos lá no grupo de clientes eu postei a receita do escondidinho. Gente, é maravilhosa, é incrível. Então aqui é só para dar um toquezinho, um saborzinho bacana, tá? Vamos colocar aqui uma mussarela. Se você não quiser também não precisa, tá? Mas aquela ideia do soufflé é incrível. Você vai colocar claras e vai dar super, super, super certo, tá? Então aqui uma mussarelazinha. E aí você pode substituir o shake, de vez em quando, então, por uma refeição salgada. Esta sopa dá para ser sopa líquida, dá para fazer uma omelete, dá para fazer esta torta, escondidinhos, tá? E dá para fazer até patés. Uma dica, use fatias de pepino em vez de fatias de pão, tá? E assim você terá super resultados. Então, a ativação metabólica é simplesmente com dois fatores. Dar as ferramentas para o nosso corpo, utilizar toda a energia da nossa célula. E para isso nós precisamos de vitaminas, nutrientes, não é? E os macronutrientes são com a proteína também, tá bem? Então nós temos 3 macronutrientes e um deles é a proteína. Proteína vem de principal. A ativação metabólica precisa do nosso músculo, precisa da proteína para a nossa tireoide, as nossas enzimas
os nossos músculos não são só o que está debaixo da nossa pele aqui, os nossos órgãos são músculo, o nosso intestino é músculo. Então a ativação metabólica vem de os nutrientes que a gente absorve, por isso o nosso intestino tem que estar limpo e não é só comer pouco, tem que ser rico. Vem também da ativação física, ou seja, nós precisamos de acordar o nosso músculo fazendo através da atividade física e tem a ver com a densidade, com o déficit também calórico, ou seja, tem que ser consoante a nossa necessidade, tá? O que é que eu posso juntar aqui também um pouquinho? Mas um gergelinzinho? Sim, posso. Só para ficar bonitinho na hora que ele tiver? Posso. Olha só que bacana. Para dar uma crocância, tá? Posso fazer isso, sim senhor. Podia colocar aqui uma salsinha, salsão. Poderia colocar aqui, por exemplo, em vez do frango, ou até juntamente com o frango, sobrou brócolos, sobrou vegetais, cortava aqui aos pedaços e colocava. Tudo principalmente se fosse cozinhado a vapor, para não ter gorduras, tá? E aqui eu tenho refeição para 3 pessoas. E o que é que eu vou fazer para... Ou seja, vou colocar no forno, ali. No final vocês vão ver a foto, tá? E o que é que eu vou juntar, tá? Então, não precisa de batata nem carboidratos simples. Lembrem-se, refeição Herbalife, se quem quiser estar na perda de peso, vai fazer esta aqui, junto com uma salada verde. Então, eu posso juntar, o que é que eu faço? Lavo a alface previamente em grandes quantidades para na hora usar. Colocam folhas de papel, rolo de papel, para estar sempre sequinha e automaticamente vou juntar a alface, pepino com a nossa torta. O que é que vocês acham? Me conta aí. Já experimentou? Tem alguma receita bacana com esta sopa para você partilhar aqui? Ou quer que eu faça alguma? Me conta aí. Beijo, beijo.